Hoje eu vou falar para vocês quais foram os meus livros lidos do mês de junho. Oiê! Bem-vindos ao Leia com Lulu e eu sou a Lulu. Bom, preciso falar para vocês que o lido de junho desse mês foi bem fraco e muito por conta da Copa do Mundo. Então, até já tô aqui com o meu uniforme do Brasil e realmente esse mês eu fiquei hiper focada na Copa, então eu assisti praticamente todos os jogos. Eu só não assisti os que eram muito tarde, que começavam tipo 1 da manhã, porque eu tinha que dormir, principalmente porque eu trabalhava no dia seguinte. Mas realmente foi um mês que eu acabei me dedicando a isso e eu não esperava que eu ficasse tão obcecada pela Copa quanto eu fiquei. E eu acho que é muito por conta de um bolão que eu tava participando, que eu tava começando super bem, eu acho que eu tava em segundo, terceiro lugar, e aí eu fui caindo. Infelizmente, eu acho que eu não vou ganhar o bolão, mas mesmo assim fez a experiência de ver a Copa muito mais divertida, né? De ficar acompanhando, de ver se eu acertava. Então, eu acho que isso acabou me deixando super hiper focada e acabei não me dedicando muito à leitura, né? Porque era bem difícil de conciliar, porque os jogos eram à noite, que é geralmente o período que eu uso para ler, e acabei não me dedicando tanto à leitura. Aí, começando pela primeira leitura, e também acho que é uma razão porque eu acabei não lendo tanto, fora a Copa do Mundo, e foi o livro Salmo para um Robô Peregrino, que eu até já fiz um vídeo sobre só ele. Nessa review que eu fiz, eu acabei dando só 2 estrelas para ele, e realmente foi muito uma questão de quebra de expectativa. Então eu achava que eu ia gostar muito mais desse livro do que eu gostei, eu achei que ia ser muito mais reflexivo, e ia falar muito sobre essa questão de busca, né, de sentido da vida, que é algo que até eu tô tentando refletir um pouco mais. Só que não, achei que foi um livro muito raso, a história em si não me pegou, os personagens também. Então a gente tem 2 personagens aqui, que é um monge e um robô, e o robô eu super amei, porque era bem aquilo que eu esperava, essa questão meio pegada engraçadinha, meio Star Wars, sabe, que eu adoro, dessa questão dos robôs, mas o monge me decepcionou muito, que na verdade, mas na verdade é um monge não binário, então aqui usa muita linguagem neutra, e isso não me incomodou, eu acho que foi um pouco diferente, que foi um primeiro livro que eu li que tinha esse tipo de linguagem, mas o que me incomodou muito sobre esse monge foi a questão que era uma personagem que só xingava. Pra mim, isso não é uma coisa que um monge deveria fazer, isso acabou quebrando pra mim o ritmo da leitura. Então esse livro acabou sendo uma grande decepção para mim. Foi o primeiro que eu li no mês e eu acho que isso foi o grande culpado pelo também acabar não lendo tantos livros esse mês. Por conta dele, eu acabei entrando numa baita ressaca literária. Então eu achei que eu conseguiria ler mais livros, mas depois acabei não conseguindo, acabei não pegando o ritmo, meio que sabe quando você perde um pouco a vontade por conta de um livro ruim? Então foi isso que aconteceu para mim. Eu acabei ficando meio parada nele, e aí em meio à Copa do Mundo eu preferia ver os jogos, então acabou ficando um pouco mais devagar a leitura. Em seguida, como eu não gostei desse livro, eu tentei pegar algo que eu já tinha lido, já sabia que era bom, e reler na língua inglesa, que é a língua original do livro, que é a Revolução dos Bichos, em inglês Animal Farm. Então eu já tinha aqui em casa e eu decidi reler esse livro que eu já tinha lido na época do colegial, então acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu lembro que eu tinha gostado muito do livro e realmente foi uma releitura muito proveitosa, que ler em inglês foi bem diferente, porque agora que eu já tô muito mais evoluída na língua, então foi bem legal. Muito do livro eu entendi bastante, só algumas palavras muito específicas da vida de fazenda que eu não conhecia, mas eu vou falar que a releitura não foi quanto eu esperava, porque o livro eu acho que tem muito mais impacto quando você lê a primeira vez. Como eu já sabia o que ia acontecer, eu já esperava, né, as coisas que ia se desenrolar, já sabia mais ou menos. O que mudou para mim foi a questão da reflexão. Então essa questão, né, da Revolução dos Bichos, que é muito por conta da época que o George Orwell escreveu, então estava começando a Revolução Russa, a questão da Revolução Socialista de lá, e aí ele quis escrever muito por conta desse momento e dos medos que ele tinha dessa revolução, então do totalitarismo, e ele acabou usando todo esse contexto como pano de fundo para esse livro. Então você vê claramente essas referências, e agora que eu já estudei, né, depois de um tempo que eu já me formei no colégio, agora eu lembro essas questões que passam muito, né, a fundo do livro, e também questões não só sobre a Revolução Socialista, sobre revoluções no geral. Então, sobre apagamento da cultura, apagamento da memória, e são nuances que antes eu não tinha pegado, né, eu acho que eu não tinha tanta referência sobre essas revoluções, sobre totalitarismo, tudo que a gente até vê hoje em dia acontecendo em vários lugares. E aí eu consegui pegar mais, só que o choque da leitura em si, da parte mais literária, da parte mais da história, eu acabei não tendo mais tanto choque, né? Porque a primeira leitura realmente você fica, meu Deus, o que está acontecendo? E esse livro eu já sabia o que esperar, e eu acho que foi mais realmente para entrar mais a fundo na leitura, mas não teve grandes reflexões além do que eu já tinha gerado quando eu li no colégio. Eu lembro até que a gente teve várias discussões sobre livro, então várias das coisas que a gente já tinha discutido lá
eu acabei relembrando aqui, mas foi bom até para desenvolver mais esse meu senso crítico, para ver se ele evoluiu um pouco, e eu vi que sim. Agora, sozinha, pelo menos também consigo ter essas reflexões, e foi bom até para dar uma relembrada, mas não supriu a necessidade que eu tinha de, nossa, preciso agora ler um livro mega bom, quero ficar mega viciada no livro, para poder até dividir um pouco a minha atenção com a Copa, mas infelizmente não foi esse livro também. Mas relendo ele foi bem legal, e até é difícil para mim colocar um número de estrelas, porque eu lembro que na época para mim foram 5 estrelas, e eu diria que agora essa releitura foram 4. E só diminuiu, eu acho que por conta do impacto de ser uma releitura, né? Nós temos um livro que eu comecei, e acabei desistindo no meio do caminho. Esse livro eu tinha muitas expectativas, porque estava todo mundo falando, e é um livro que vai ser lançado pela editora Rô agora no segundo semestre, e é o Yesteryear, da Carol Claire Burke. E esse foi um livro que eu estava muito hypada, então vi muito nas redes sociais as pessoas falando sobre, vi alguns vídeos no YouTube também, e todo mundo super amando. Então eu pensei, nossa, eu vou amar esse livro também, né? E aí eu acabei baixando pro Kindle, e era um livro que eu realmente esperava muito, a premissa é muito boa, a gente acompanha uma influenciadora, que ela é threadwife, ou seja, ela é uma esposa tradicional, então tem aquela pegada de não trabalhar, se dedicar totalmente pros filhos e pro marido, e morar numa casa no interior dos Estados Unidos, então uma vida bem, né, tradicional mesmo, norte-americana, e aí ela se acaba deparando num dia de volta pro passado, e vivendo realmente uma vida de threadwife, só que no passado, nos anos 1800, 1900, por aí. E aí, o que vai acontecer com ela, né? Porque antes ela era uma influenciadora digital, e agora passa a viver essa vida realmente que ela falava que ela tinha. Mas, spoiler, e isso não é tão spoiler na verdade, porque a gente descobre logo no começo, ela não é tão feliz assim com essa vida que ela tinha. E era tudo meio que uma encenação, porque ela tinha babás, ela tinha um apoio estrutural, ela não fazia tudo exatamente sozinha quanto ela falava. É uma premissa que eu realmente estava muito hypada, eu achei que ia ser muito bom, mas aí conforme eu fui lendo, eu fui acompanhando a narradora, e realmente ela é uma narradora que não é tão confiável, e você vai vendo que tem traços nela que você não gosta dela, porque é essa influenciadora que acaba mentindo para as pessoas e tem esse estilo de vida que não é um estilo de vida que eu particularmente acredito, quero ter essa questão, né, bem norte-americano, essa pessoa mais, digamos assim, republicana, meio que trumpista até, sabe? Esse estilo de pessoa. Então não é um estilo que eu me aproximo, então foi interessante ver esse ponto de vista, mas conforme o livro ia acontecendo, eu via que não era exatamente o que eu esperava, porque eu achava que ia ser muito mais uma questão sobre reflexão do mundo de influenciadores, desse mundo norte-americano de threadwife, e como na verdade ela descobriu que esse mundo na verdade não é muito legal, é realmente o final que eu não gostei, porque eu achava que o plot twist ia ser muito mais direcionado a um lado e foi para outro totalmente que eu não concordo, que eu não gostei, e não concordo no sentido de, ok, a escritora quis levar esse lado, mas para mim não aborda a questão como um todo, mas sim uma característica específica da personagem, que eu acho que é uma generalização, que eu não gosto que seja feita, principalmente para mulheres. Então, esse é o máximo que eu posso falar, sem dar spoilers, mas realmente o livro foi uma grande decepção para mim, e eu acabei desistindo. Então, eu li muita parte do livro, eu acho que eu li uns 50%, eu falei, não, cansei. Aí eu passei pro final, porque da mesma maneira que eu cansei, eu queria saber o final. E aí quando veio esse plot twist e eu descobri, eu pensei, realmente não foi o que eu esperava. Foi bom que eu pulei e não acabei perdendo muito tempo. Então nós tivemos esse terceiro livro desse mês que acabou sendo meio que um flop pra mim. Novamente, outro livro que eu achava que ia ser perfeito para me fazer voltar a querer ler, a querer me viciar numa leitura, e na verdade não foi isso que aconteceu. Mas pelo menos nós tivemos uma vitória esse mês, que foi Ateliê Witch Hat, então Ateliê nunca me decepciona, e dessa vez eu acabei lendo o volume 15. Então eu tava muito animada para esse volume, porque ele tava continuando um arco que eu tava achando super legal do livro. Então é um arco que até inclusive tem muita parte de ação, e eu tava esperando muito a conclusão desse arco, e realmente finalmente aconteceu, teve bastante ação, as artes são lindíssimas. Não me decepcionou, e agora eu tô mais animada ainda para a continuação, que eu acho que vai ter um arco novo chegando, e talvez com mais coisa, a gente vai ter mais informações, principalmente sobre o Kiefer, que é um personagem que me intriga muito, que eu quero saber ainda mais sobre a história dele, e sobre a história dos chapéus com aba. Então é uma série que eu gosto muito, não posso deixar de recomendar, tenho até aqui um vídeo do canal falando só sobre Ateliê Witch Hat, e eu acabei até terminando o anime do Ateliê Witch Hat, que eu amei, então é uma adaptação que eu tô amando muito, porque o mangá eu já tinha achado muito bom, e eu acho que o anime tá conseguindo deixar melhor ainda, sem cortar a essência do mangá, e até deixando algumas cenas melhores, principalmente as cenas de magia, que até aqui no mangá
a autora coloca bastante detalhe, mas claro, não tem essa questão tão rica assim da sequência, e no anime eles estão conseguindo fazer bastante isso, então eu tô bem animada pra continuação do anime, eu espero que eles lancem logo, e eu tô maluca pra comprar as figures das 4 meninas que eu quero muito ter pra compor a minha estante. Essas são as leituras do mês. A gente teve uma leitura que não foi muito legal, uma releitura que eu achava que seria melhor, mas acabou não sendo, um livro que eu acabei desistindo, e pelo menos para encerrar, um mangá muito maravilhoso e que eu não posso deixar de recomendar o suficiente para vocês. Infelizmente, esse mês realmente eu não consegui ler tanto, acabei tendo essa ressaca literária. Eu espero que agora em julho, como vai acabar a Copa, eu volte a ler um pouquinho mais. Mas é isso, né? Tem meses que a gente consegue, tem meses que não. E tá tudo bem. Me conta se você já leu algum desses livros, se você também já passou por um momento desse mais de ressaca literária, se a Copa do Mundo também tá afetando um pouquinho o ritmo de leitura de vocês. E deixa aqui tudo o que vocês acham nos comentários. E é isso, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos sobre vlogs, leituras, animes que eu pretendo também comentar um pouquinho mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!